Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje vamos ter o nosso terceiro encontro do Papo Artístico Literário. O tema de hoje será o pernambucano de São Bento do Una, Gilvan Lemos. E para isso, recebemos aqui como convidado o professor Samuel Lira, mais uma vez, para expor um pouco sobre esse escritor pernambucano, sobre esse vulto pernambucano, sobre esse nome pernambucano. Algo gostaria de salientar. Antes de começarmos esse passeio na literatura de Gilvan Lemos, estamos usando máscaras por uma questão do protocolo de higiene e justamente contra o coronavírus. E vocês também devem utilizar ao sair de casa, tá certo? Ao sair de sua casa para passear, para ir à escola, etc. Então vamos adiante. Vamos lá, vamos conhecer um pouco esse mundo de Gilvan Lemos. É importante salientar que essa série desse papo artístico literário, ela é intitulada Grandes Nomes Pernambucanos na Literatura, na Música e nas Artes, como nós temos aí, certo? E para iniciar, vamos ver um pequeno poema, uma música, justamente essa música, essa canção de Lenine e Paulo César Pinheiro, que ela diz: eu sou mameluco, eu sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou Leão do Norte. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou Leão do Norte. Justamente esse trecho desta música, ele vai nos levar à questão desta série, grandes nomes da literatura, da música, do teatro, nomes pernambucanos. Vamos adiante. O objetivo, Samuel, qual é o objetivo geral do nosso bate-papo, essa questão de apresentar aos nossos estudantes os autores pernambucanos? Bom, meus queridos estudantes, o objetivo é apresentar a vocês essas personalidades pernambucanas que se destacaram no cenário artístico literário, tanto nacional como internacional, evidenciando suas principais características e obras mais representativas. Então, selecionamos na literatura, na pintura e na música. Na literatura, nós selecionamos Clarice Lispector, que já foi apresentada a aula sobre ela, João Cabral de Melo Neto, Gilvan Lemos, Aguinaldo Silva, Ariano Suassuna, Manuel Bandeira, Osman Lins e Joaquim Cardoso. Na pintura, nós destacamos Cícero Dias, a aula também já exposta. E nós tivemos na música Luiz Gonzaga, Lita Maracá, Claudionor Germano e Chico Science. Então, literatura, pintura e música. Outros nomes podem vir se assomar, pernambucanos que fizeram história e fazem a história. Vamos adiante. Vamos, Samuel, é com você agora apresentar para nós Gilvan Lemos. Gilvan Lemos, ele tem um texto bem interessante que ele diz: me decepcionara ao saber que os heróis dos gibis eram americanos. Fiz com meus heróis fossem brasileiros. A gente sabe que Gilvan Lemos, Robson, ele gostava muito de escrever gibis quando era criança. Só que ele nunca gostou de mostrar as pessoas, né? E com o passar do tempo foi que ele começou aos poucos a mostrar essa questão desses gibis. E nessa questão dos heróis gibis que eram americanos, ele quis mostrar a pernambucanidade, os pernambucanos, mostrar que o brasileiro ele também tem talento, tem dom, e ele queria valorizar sua terra. Como vocês podem olhar na tela, ele diz: minha preocupação sempre foi escrever algo que pudesse emocionar as pessoas, pois acho que o grande romance é aquele que nos tira o sono. Então vocês podem observar que Gilvan Lemos, ele queria emocionar as pessoas. E aí vocês estão vendo na tela o Morcego Cego, que era um dos livros dele, aliás o Anjo do Quarto Dia. E vocês estão observando aí o Anjo do Quarto Dia, a primeira edição, onde Gilvan Lemos, em 1981, escreveu esse romance. E nós temos aí a última edição do Anjo do Quarto Dia, que foi pela editora CEP. Ô Samuel, justamente em nosso bate-papo, em nossa conversa sobre esse cidadão de São Bento Una, justamente é a questão do Anjo do Quarto Dia. Entre tantas obras, vamos falar um pouco sobre o Anjo do Quarto Dia. Samuel vai discorrer um pouco sobre essa obra, que é praticamente um marco na vida, na obra, no acervo cultural, literário, aliás, de Gilvan Lemos. Algo importante só queria salientar. Exatamente. Pode falar. Salientar justamente um pouco da biografia dele. Lembrar mais uma vez, pernambucano,
Vocês observaram no pensamento dele a questão telúrica, a questão de buscar um elemento da terra, os personagens, os heróis da terra. Quando você citou justamente o pensamento dele, dessa questão de fazer um romance, esse romance que seja impacto, que seja tirar o sono, impactante. Lembrar que Gilvan Lemos ele nasceu em São Bento, mais uma vez, no agreste do estado pernambucano, no dia 1º de julho de 1928, e mudou-se para Recife pouco tempo depois, aos 21 anos, e lembrar que ele faleceu no ano de 2005. Lembrar também uma questão, como poderia dizer, pessoal, o professor Samuel, era amigo particular do Gilvan Lemos. Exatamente. E em 1956, Gilvan Lemos ganhou o prêmio Vânia Souto de Carvalho, da Secretaria de Educação do Estado, com o livro Noturno Sem Música, seu primeiro romance escrito em 1951 e lançado pela editora Nordeste. Eu queria frisar que o livro, esse Noturno Sem Música, vocês estão vendo aí na tela a primeira edição e a última edição desse livro, que foi pela editora CEP. Gilvan Lemos ele foi muito criticado por esse livro. E uma curiosidade é que eu passei mais de 10 anos procurando a primeira edição desse livro. E, por coincidência, em uma palestra, depois de Gilvan Lemos ter falecido, um senhor me procurou e disse: eu tenho esse livro e vou lhe dar de presente. E é o único livro que eu tenho do Gilvan Lemos que não é autografado por ele, infelizmente. Bom, ele também ganhou notoriedade nacional a partir de 1968 com o livro Emissários do Diabo, publicado pela editora Civilização Brasileira. Como vocês podem olhar na tela aí, você tem várias edições desse livro de Gilvan Lemos. Eu gostaria de completar o que Samuel está falando aqui justamente, quando ele disse que em 68, com o livro Emissários do Diabo, ele começa a ganhar notoriedade nacional. É importante frisar isso. Ele já começa a ser um grande nome pernambucano que já vai ter o quê? Amplitude nacional. Então ele sai dessa esfera de conhecimento pernambucano para ir para ser conhecido nacionalmente com Emissários do Diabo, que foi de 68. Exatamente. E teve a revista Alterosa, que era uma revista muito conhecida no âmbito nacional. O que chamou a atenção de Gilvan Lemos na revista Alterosa foi a seção dedicada à publicação de contos que abria a revista por edição. Era publicada uma série de narrativas curtas e mais uma novela. Como houve a expansão da revista para todo o Brasil, houve a criação do concurso de contos patrocinado pela Companhia de Seguros Minas Brasil, valor do prêmio 200 cruzeiros, ao melhor conto do mês. E Gilvan Lemos aí, ele teve essa intenção de fazer isso e foi muito bom para ele porque ele se destacou com esse conto que ele escreveu. E já dá para perceber que Gilvan Lemos, queridos estudantes, é um nome pernambucano que vai se destacar na prosa, na questão do romance, na questão do conto, certo? Então nós já observamos e lembrar mais uma vez que vamos destacar a grande obra, O Anjo do Quarto Dia. Exatamente. Uma coisa interessante também é que Gilvan Lemos ele teve conjuntivite. E devido a essa conjuntivite, Dona Terezinha, com sentimentos de proteção, que era a mãe dele, decide vir para acompanhar o filho e, aproveitando essa oportunidade, ela abriu uma pensão com 10 contos de réis em maio de 1949. Depois foram morar numa pensão no Pátio do Terço, berço do Ciriado, ligado à Rua Direita, à Rua Padre Floriano e à Rua das Calçadas. Então, como você pode ver aí na tela, tem Gilvan Lemos, ele está no centro do Recife e também outra parte ele junto com a família dele. Uma outra coisa muito interessante, né, falando de Gilvan Lemos, é que ele gostava muito de um tio dele chamado Petrônio. Como vocês podem olhar na tela aí, teve um momento que eu estive com o Gilvan Lemos e nessa conversa toda, ele tinha na casa dele tinha um sofá e no sofá tinha a bandeira do Santa Cruz. E brincando com ele, eu digo, eu não vou me sentar nessa cadeira, tire a bandeira. E ele disse, não, essa bandeira não sai daí. E aí foi nesse momento que ele recordou, conversando sobre o tio Petrônio dele, a gratidão que o tio tinha lhe ajudado a encontrar um emprego aqui em Recife, e ele era o alicerce de Gilvan. Gilvan Lemos era torcedor do Santa Cruz e seu tio ele era torcedor do Sport. Então, mas entre eles não havia essa rivalidade. Não sabia disso, não. E de todos os que escrevemos romances,
no Nordeste, Gilvan Lemos é aquele que mais consegue a justa medida no jogo do personagem, situado entre o mundo íntimo e o mundo em que o rodeia. Isso quem falou foi Hermínio Borba Filho. O que é que você tem a dizer sobre Quando isso? Quando fala justamente nessa questão desse mundo íntimo, eu já gostaria de preparar os nossos estudantes que querem, que pretendem adentrar nesse universo ficcional da obra de Gilvan Lemos. É importante salientar, Samuel, que é justamente um autor intimista que vai trabalhar a introspecção. A introspecção, ou seja, são esses romances, esses contos, essas narrativas que fazem reflexões sobre o estar no mundo, a introspecção, a reflexão. Então, ele vai se notabilizar dentro desta narrativa. Um desafio que eu lanço para vocês é pegarem um conto de Gilvan Lemos e observarem justamente essa introspecção dele na narrativa, ou seja, o seu traço característico. Uma outra curiosidade é que vocês podem ver na tela, eu coloquei a Cheia de 1975. Por que a Cheia? Porque em 1975 foi quando Hermínio Borba Filho, ele pediu para ler 2 livros de Gilvan Lemos e gostou. E a partir daí, Gilvan teve notoriedade nos jornais. E também aí vocês podem observar a palavra ambolê. Por que ambolê? Porque a Cheia de 75, na Avenida Caxangá, o Rio, foi realmente uma coisa que chamou muita atenção. E o ambolê, ele fica no centro da várzea, lá em Recife. E o que aconteceu? Tem um conto chamado O Aprendiz, de Gilvan Lemos, que no final do conto, o rapaz ele vai assaltar e ali na Agamenon Magalhães e ele fica assustado. E quando os rapazes perguntam onde fica a várzea, o ambolê, ele diz, no final da Caxangá à esquerda. Então ele remete ao ambolê. Por que o ambolê? Porque Gilvan Lemos morou na várzea. Isso é uma das curiosidades. E falando em amigos, Gilvan tem um amigo, Osman Lins, que também é um grande nome da literatura pernambucana e será discutido aqui, vai ser observado aqui. Nós também vamos caminhar dentro da literatura de Osman Lins. E como o Gilvan Lemos ele começou a ter um conhecimento em Pernambuco muito grande, Osman Lins sempre dizia para ele, Gilvan Lemos, vá para o Rio de Janeiro, lá você vai ter uma visibilidade maior. Aconselhava muito, porém Gilvan Lemos não queria sair da terra dele, não queria sair de Pernambuco. E Gilvan Lemos, muito tempo, ele disse que se arrependeu disso, porque se tivesse escutado Osman Lins, ele teria sido conhecido muito mais do que ele é em Pernambuco. Já dá para perceber aqui uma questão, 2 pontos que eu gostei quando você explanou também, Samuel, que das características de Gilvan Lemos é esse apego às raízes telúricas e telúricas da terra regional e também a questão da introspecção. Então, os romances dele caminham nessas 2 linhas, tanto a introspecção quanto também a questão do regional, do regionalismo, da terra, ligado aos nossos valores. Exatamente. E Gilvan Lemos tinha muitos amigos. Você pode ver na tela aí, no bar Moscouzinho, em junho de 2003, Gilvan Lemos com seu amigo Nivaldo Mulatinho, na Livro 7. Para quem não sabe, a Livro 7 era uma livraria muito conhecida em Recife, foi criada por Tarcísio, né, escritor, e aí Gilvan Lemos ele sempre estava lá com os amigos e conversando, sempre, principalmente nas sextas-feiras. É importante salientar que a tela mostra aí justamente as 2 fotos, não é isso? Exatamente. A questão sociocultural do nosso homenageado de hoje. Escritor Gilvan Lemos também e a escritora Luzla Gonçalves, como vocês podem ver na tela, eles foram homenageados pela Academia Camaragibense de Letras em 2010. E também há uma foto com você aí. Realmente tem uma foto comigo aí, porque Gilvan Lemos, coincidentemente, ele é meu patrono na Academia Camaragibense de Letras. E nós temos uma outra curiosidade aí, que é o escritor Ariano Suassuna, e segundo a revista, Gilvan Lemos ele tinha uma mágoa com Ariano Suassuna, né? E é uma das histórias de Gilvan Lemos, né? Porque conta-se, Gilvan contava, que ele é escritor e pegou os livros dele e foi para a casa de Ariano Suassuna para oferecer esse livro, né? E chegando lá, ele tinha a irmã de Ariano, tinha outras pessoas, e aí Ariano Suassuna disse, esse daqui é
minha irmã, esse aqui é uma colega da minha irmã e tal. E esse daqui ele não disse, esse daqui é o escritor Gilvan Lemos. Ele disse, isso aqui é um amigo de minha irmã. E Gilvan Lemos ficou muito triste com Ariano, né? Devido a isso. Então são alguns cálculos da vida, né? Que Mas isso já reproduz um dos traços que está na obra dele, que é essa introspecção, né? Exatamente. Essa introspecção. Você que o conheceu bem sabe dizer que ele era uma pessoa introspectiva, não era isso? Exato, era muito. Retomando aquilo que o Samuel falou, é interessante observar que esse temperamento de Gilvan Lemos, essa introspecção, somos capazes, nós a encontramos dentro do universo ficcional dele. Justamente isso, mais uma vez, eu me reporto aqui à questão que acabei de falar, que Gilvan Lemos ele vai ter a questão do regional e da introspecção presente em seus personagens. São romances, muitas vezes, densos, que trazem esse universo introspectivo, próprio já da personalidade dele. Nós temos aí, na biografia dele, nós temos um busto aí, não é, Samuel? Exato. Um busto. Esse busto aí, eu pedi para ser confeccionado, foi feito lá em Tracunhaém, e é um busto que foi confeccionado em 2005, que eu tenho até hoje na minha casa, né? E a outra imagem é Gilvan Lemos, o último capítulo é a capa do livro do jornalista Tiago Correa, onde ele conta toda a trajetória de Gilvan Lemos e conta a história dele até os últimos dias de Gilvan Lemos. Pronto, é interessante, é uma biografia, né? Para quem se interessar em entrar nesse universo de vida e obra e as fontes, buscar um pouco mais sobre esse grande escritor pernambucano que representa tão bem a nossa literatura. Bom, vamos agora... Agora chegou o ponto auge, né? Que é o Anjo do Quarto Dia. Ele agora vai citar para nós falarmos um pouco dessa obra, O Anjo do Quarto Dia. Nós observamos, claro que como escritor, escreveu várias obras, mas sempre há aquela obra que marca, aquela obra que eu poderia dizer, em outras palavras, que seria praticamente quase como uma identidade. Falar em Gilvan Lemos, vocês que vão se deparar posteriormente com o vestibular, com alguns processos seletivos, basicamente O Anjo do Quarto Dia é aquela obra que marca a produção de Gilvan Lemos. O nosso colega Samuel aqui vai comentar um pouco sobre essa obra, o que é O Anjo do Quarto Dia. Com você, Samuel, novamente, o que é esse Anjo do Quarto Dia? Exatamente, e lembrando que essa primeira edição de Gilvan Lemos, ele vendeu 25 mil livros, inclusive foi até destaque numa novela, uma personagem está lá no sofá e com o livro O Anjo do Quarto Dia, lendo. É interessante. Bom, a trama romanesca ela se passa numa cidadezinha do sertão nordestino. A personagem Ana, considerada boa parte da população como louca, ainda mocinha, engravidou de Zé Moleque, que era boiadeiro, e dizia que ele era negro e não homem. Tiraram a criança depois que ela deu à luz um menino. Esse menino é causa de controvérsias, pois há quem diga que ele seria um anjo justiceiro. Eu gostei justamente desses elementos. Sertão, nordestino, uma cidadezinha, Ana. Vamos adiante. No tocante às personagens que constituem a obra de Gilvan Lemos, são vários personagens, né? E só antes de falar das personagens, eu queria só lembrar para vocês que o boiadeiro, né, que era chamado Zé Moleque, na história, o pai de Ana, ele mandou assassinar o rapaz, porque não queria que ele fosse o pai da criança, né? E falando sobre essas personagens, nós temos o primeiro Oricão, que era o mais antigo da cidade, ele tinha 90 anos, magro como espigão, com mais de 2 metros de altura. E aí ele passou de operário de fábrica de laticínio a biscateiro na cidade. Depois ele passou de biscaiteiro a zelador da igreja dos protestantes, depois passou de fiscal da prefeitura e finalmente de fiscal a prefeito de Gonçalves Rezende. E ele usava do seu poder para humilhar as pessoas. Então vejam essa personagem como ela é forte. E lembrar que até o próprio nome dele já induz, que é Oricão, é o rico, né? O ricão da cidade, o poderoso da cidade. Exatamente. E nós temos Ana, que é a mãe do menino loiro. Quem ouvia em 4 dias morria. Justamente é por isso que é o anjo do quarto dia, né? Exatamente, o anjo do quarto dia. E quem são essas pessoas que vissem no quarto dia morreriam? Eram pessoas desonestas. Então a gente vai ver na história
que os filhos de Oricão, quando viram o anjo, eles ficaram aperreados, preocupados e queriam encontrar esse anjo de todo jeito, porque no quarto dia alguém morreria, alguém que visse o menino. Nós temos Codó, que é apelidado de alma de pau, e Pombaleza, alto, magro e tímido. Escrevia muito sobre tudo de errado que se passava na cidade. Menino loiro, filho de Ana, aparece somente para as pessoas que praticam a desonestidade. Aí nós temos também Sara, que foi a primeira mulher de Oricão. Diná, viúva funcionária da prefeitura, tinha uma filha de 11 anos que chamava Nice. Uma outra curiosidade é que Oricão ele só gostava de meninas novas. E é até o momento da gente trabalhar em cima da pedofilia, né? É esse problema social que, infelizmente, está em nosso país e nós tivemos vários problemas relativos a isso no Brasil. Nós temos Nice também, a personagem que, segundo a esposa de Oricão, e morreu de parto. Temos o Amísio, um jovem que não se conformava com as atitudes do seu pai, que também tem o mesmo nome, Dr. Amísio. Ele era juiz de direito, o nome de sua mãe era Amélia. Nós temos João Carlos, que é primo de Ana. Deolina, também tinha 13 anos, que era chamada de Lina, mãe de Jason, terceira mulher e última de Oricão. Dr. Amísio, como eu falei, era juiz de direito, era capacho dos Rezende, havia se suicidado, ele deu um tiro no ouvido. Nós temos o Amísio filho, que não concordava com as atitudes do pai, doutor Amísio. E aí nós temos também João Carlos, um dos filhos de Mira, que havia chegado de férias, era um homem bonito, cabelos da moda, finos como de uma moça e loiro. E nós temos Zé Moleque, que é o boiadeiro negro e pai do filho de Ana. E Zé Moleque, como eu falei, ele foi morto pelo pai de Ana. Nós temos Tininha, que era usada por Oricão, obrigada a dar massagens, não aguentando mais as maldades de Oricão, assassinam com a tesoura cravada no pescoço. E Piranha, que rodava pelas ruas, ela interessava arrumar homens para vender seu corpo. Garota maluca que dava conta de tudo na cidade, sabia de tudo que se passava. Temos também o seu Davi, pastor protestante, casado com Dona Raquel, que tinha uma filha de 13 anos chamada Sara. Raquel era esposa de seu Davi, a mãe de Sara. Sara era a primeira mulher de Oricão. E Diná, viúva, funcionária da prefeitura, tinha uma filha de 11 anos que se chamava Nice. Nice, como eu falei, ela foi a segunda esposa de Oricão e morreu de parto. Nós temos também aí essa questão da família de Oricão, dos filhos de Oricão, porque cada um tinha uma profissão, uma função na prefeitura. Uma vez um era secretário, outro era tesoureiro, daqui a pouco mudava, o outro era prefeito, e a gente pode ver que essa questão social ela era muito forte, e Gilvan Lemos ele trabalhava muito em cima dessa criticidade, esse regionalismo que existia. O que dá para perceber até agora, Samuel, que você falou, justamente o seguinte: quando a gente fala sobre a questão de Gilvan Lemos, essa literatura de Gilvan Lemos, nós observamos o seguinte ponto. Como eu falei a vocês, ele nasceu em 1928 e morre em 2015, quer dizer, um autor muito próximo a nós, ao nosso tempo, contemporâneo, por assim dizer, uma literatura introspectiva, regionalista. Esse grande livro que é O Anjo do Quarto Dia, e o interessante perceber que é o anjo justiceiro, né? Isso, o menino que aparece, há pessoas desonestas e essas pessoas acabam morrendo após 4 dias, não é isso? Então, justamente, é uma literatura instigante. Você é até capaz de observarmos elementos religiosos aí, não é? Essa Exatamente. Questão de elementos religiosos. O anjo, olha o anjo aí, o anjo justiceiro. O anjo justiceiro. Então, nós encontramos esse ponto, o anjo justiceiro, essa introspecção, essa questão regional, essa Ana, mãe do menino, não é isso? Esta Ana, tida como louca, que tem um filho, e esse filho vai ser o justiceiro. Nós temos o opressor. Então, há essa relação, né, do opressor e o oprimido nesta obra. Exatamente. Concorda? Concordo, sim. E você pode observar que, como você falou aí, existe a intertextualidade, né? Essa questão do religioso, né? Por exemplo, nós temos o menino loiro, que quando ele morre, você faz as contas,
no final do livro dá 33 anos. Aí se remete a quê? Jesus Cristo, quando ele faleceu, ele tinha 33 anos de idade. Então ele começa a trabalhar em cima disso. O menino loiro, quando os filhos de Oricão começaram a procurá-lo, ele queria encontrar de todo jeito essa criança. Então ela nos remete também à questão de Jesus Cristo, quando ele foi procurado também. E lembrar, quando Samuel fala essa questão dessa intertextualidade, é a comunicação entre os textos. Então, é um romance, é uma ficção da literatura pernambucana. Gilvan Lemos, como Anjo do Quarto Dia, escreve esse romance que mostra justamente o que? Um ponto, um personagem justiceiro, um menino que vem justamente para, como é que eu poderia colocar em prática a justiça contra aqueles que são desonestos. Samuel, eu não sei, o desafio que eu lanço para o nosso estudante adentrar nesse mundo da literatura de Gilvan Lemos, justamente para mim seria, como você explicou aqui, no meu caso, o desafio que eu lanço para vocês é lerem O Anjo do Quarto Dia, mas comece a ler os contos, porque ele possui contos. Leiam os contos de Gilvan Lemos, depois entrem nesse universo de Gilvan, conhecer um pouco essa literatura instigante, introspectiva, regional, intertextual. Exatamente. E existe vários... Quando você começa a ler O Anjo do Quarto Dia, você vai se remeter a muita coisa, muito esse substrato bíblico. Para quem já leu a Bíblia, para quem já conhece, vai ver que tem muita coisa ali que Gilvan intertextualizou, mas também voltado para essa questão do regionalismo. A gente tem que observar essa questão do regionalismo, onde Gilvan ele é muito forte em relação a isso. Então, minha gente, eu acho que esse nosso bate-papo aqui, essa conversa, bate-papo artístico-literário sobre Gilvan Lemos, feito por Samuel, né? Conheceu muito bem, conheceu pessoalmente Gilvan Lemos, eu acho que ele já dá para surtir bem efeito para vocês começarem a instigar e buscar cada vez mais essa literatura pernambucana, um grande nome da literatura pernambucana. Lembrando que Samuel estará presente aqui em outras aulas. E eu agradeço também, Robson, a sua participação aqui nesse bate-papo e lembrando que a gente não pode esquecer os escritores pernambucanos. A gente tem que valorizar os nossos escritores. Como a gente falou aqui, a nossa proposta, o nosso objetivo é aqueles que fizeram e que fazem a história, que levam o nome do nosso estado, tá certo? Então, para todos vocês, um forte abraço. A mensagem que eu dou para os nossos estudantes é: caminhem no mundo da leitura. E a sua? Um forte abraço, interessante isso, que a leitura ela é importantíssima na vida de todos nós. Forte abraço, minha gente. Fique conosco no AVA, viu? Entre no AVA e no Educa PR.